A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Lídia Martins com o tema Encontro de Jesus com Zaqueu, do Paz e Renovação. Encontros de Jesus, narrados na Bíblia. Os encontros de Jesus narrados nos Evangelhos são eventos transformadores que revelam sua missão e natureza. Cada episódio ilustra um aspecto diferente da compaixão, do ensino e do poder restaurador de Cristo, mostrando como ele acolhia e mudava a vida de pessoas em diversas circunstâncias. Os principais encontros registrados na Bíblia incluem Nicodemos, que está em João, no capítulo 3, dos versículos 1 a 24. Quem foi Nicodemos? Um fariseu e líder religioso, importante membro do Sinédrio, que procura Jesus à noite. Jesus o ensina sobre a necessidade de nascer de novo da água e do Espírito, desafiando seu conhecimento intelectual com uma verdade espiritual profunda. Temos a mulher samaritana, que está em João, no capítulo 4, nos versículos 7 a 26. Jesus quebra barreiras culturais e religiosas ao conversar com uma mulher samaritana e de passado conturbado junto ao poço. Ele lhe oferece a água viva, transformando-a em uma das primeiras missionárias da região. Temos a mulher hemorrágica, que está em Marcos, no capítulo 5, nos versículos 25 a 34. Quem foi a mulher hemorrágica? Mulher isolada por sua condição de saúde e considerada impura. Então ela toca nas vestes de Jesus, crendo que seria curada. Ela recebe não apenas a cura física, mas a restauração da sua dignidade. Temos o cego Bartimeu, que está em Marcos, no capítulo 10, nos versículos 46 a 52. Bartimeu foi um mendigo que vivia à beira do caminho na cidade de Jericó. Ele ficou conhecido na Bíblia por sua fé persistente ao clamar por Jesus e ser curado de sua cegueira. Temos a mulher adúltera, que está em João, no capítulo 8, os versículos 1 a 11. Jesus ensinou àquela mulher adúltera que o amor e a misericórdia superam o julgamento hipócrita. E temos Zaqueu, que vamos abordar agora. O relato de Zaqueu está em Lucas, no capítulo 19, nos versículos 1 a 10. Quem foi Zaqueu? Um cobrador de impostos, corrupto e rejeitado pela sociedade, que subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele foi surpreendido quando Jesus o chamou pelo nome, visitou sua casa e o levou ao arrependimento genuíno. Então, vamos falar agora sobre esse grande encontro de Jesus e Zaqueu, que está contido na narração do evangelista Lucas, no capítulo 19, nos versículos 1 a 10. Este momento simboliza o poder transformador do amor, do perdão e da graça de Deus. Ele mostra como o Mestre Jesus supera preconceitos sociais e religiosos para alcançar os marginalizados, os excluídos, oferecendo a oportunidade de recomeço a qualquer pessoa. Zaqueu, ao saber de Jesus, sente a necessidade de pelo menos ver o Mestre Jesus. Talvez pela condição de Zaqueu, pela repulsa da sociedade na época, Zaqueu nem queria encontrar o Mestre. Ele tinha vontade de, pelo menos, conhecer de longe aquele Jesus que era tão famoso naquela época. Zaqueu era um publicano, responsável pela coleta dos impostos e exigidos pelo Império Romano. Ele era extremamente odiado pelos seus compatriotas judeus, que o julgavam traidor ou pecador. Zaqueu se sentia triste por essa condição. Todos conversavam, se encontravam, se visitavam, se confraternizavam,
Só a casa de Zaqueu não era visitada por ninguém. Então Zaqueu sentia essa tristeza em seu coração, mesmo tendo uma família. Então Zaqueu sente a vontade de conhecer aquele que ia ao encontro dos coxos, dos aleijados, da mulher adúltera, dos leprosos. Então, na sua condição de excluído, ele pensa: eu quero conhecer esse Jesus. Então, esse encontro é marcado por grandes lições que chegam até nós. Obstáculo e esforço. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos e extremamente rico, odiado pelo povo por enriquecer extorquindo os outros. Só que tinha um porém: ele era baixo. E como as pessoas, sabendo que Jesus iria visitar a cidade de Jericó, e como todos queriam ver Jesus, estar perto de Jesus, eles não queriam que Zaqueu se aproximasse do Mestre Jesus. Então Zaqueu, sabendo dessa dificuldade, ele tenta de todas as formas: como que eu vou ver esse Mestre Jesus? Então, por ser muito baixo e por esse sentimento de repulsa que a multidão tinha por ele, ele teve muita dificuldade de ver Jesus. Então, tomado pela vontade de conhecer Jesus, ele decide subir em um sicômoro. O que é o sicômoro? O sicômoro é uma grande árvore, é uma figueira, que simboliza humildade, transformação e esforço. E tem uma particularidade do sicômoro. O próprio profeta Amós cita, né, na parte da Bíblia, que ele cultivava o sicômoro. A madeira ela tinha um grande valor. E o fruto do sicômoro, para que pudesse ser extraído ali o óleo para ser utilizado, ele tinha que passar por um grande processo de transformação, purificação, e era preciso perfurar o fruto para ali poder tirar o óleo a ser utilizado. Então, olha que interessante, Zaqueu utiliza-se de uma árvore que tem um grande poder, que tem um grande significado de transformação, burilamento, e para ter ali o óleo, né, para ser utilizado. Então ele sobe nesse sicômoro. Então vamos imaginar a dificuldade de Zaqueu, que era baixo. As pessoas ali, estava aquela aglomeração para ver Jesus, e as pessoas não queriam que ele tivesse esse encontro. Então ele tem essa atitude de iniciativa de subir nessa grande árvore para poder ver o Mestre Jesus. Nós temos o ensino do olhar e do convite. Jesus, quando adentra a cidade, Jesus já sabia que havia uma pessoa naquela cidade que precisava sentir a sua palavra, sentir o seu olhar para que ali se transformasse. Jesus sabia que ali existe uma pessoa que estava preparada para trabalhar a sua transformação. Então, quando Jesus adentra a cidade e visualiza Zaqueu em cima da grande árvore, quando aproxima daquela árvore, o chama pelo nome e pede para ele que lhe desça. Então, Zaqueu sente uma alegria imensa porque alguém o chama pelo nome. Então, ele desce no grande esforço, porque ele era baixo, né? Uma árvore grande. E quando Zaqueu desce, a hora que Jesus fala assim para ele: desce, Zaqueu, desce, porque hoje me compraz adentrar dentro da sua casa. Então Jesus convida-se para hospedar na casa de Zaqueu. Mais uma alegria. Primeiro, por ter seu nome citado por Jesus. E por Jesus querer adentrar dentro da sua casa, onde ele era até excluído pelos seus familiares, porque ele se sentia abandonado, sozinho e isolado em sua existência. Naquela época, comer e hospedar-se na casa de alguém
significava aceitação, comunhão e amizade. Temos aqui a reação da sociedade neste encontro. Como será que foi o momento quando aquela multidão que não queria o encontro de Zaqueu com Jesus, que o considerava corrupto, pecador, traidor, como será que foi a atitude das pessoas naquele momento? As pessoas murmuraram-se e perguntaram-se como Jesus poderia entrar e ficar perto de um pecador. Mas Jesus prioriza o quê? Resgatar uma alma perdida. Essa atitude de Jesus gerou grande indignação religiosa, mas mesmo assim, Jesus adentra a casa de Zaqueu. Mas que alegria para aquele que era considerado o isolado, o impuro, o pecador, quando aquele Jesus adentra dentro de sua casa. Nós temos aí o poder da transformação radical. O amor e a aceitação incondicional de Jesus fizeram o que no coração de Zaqueu? O tocaram de tal forma que ele se arrependeu genuinamente. Olha que momento maravilhoso deste encontro, onde Zaqueu, que queria apenas olhar e conhecer Jesus, ele não queria nenhum encontro, ele queria só ver quem era aquele que acolhia os excluídos como ele. Ao olhar Jesus, ao ouvir as palavras de Jesus, ao ouvir esse convite de poder adentrar dentro daquela casa, ele se transformou radicalmente. Então, o que ele propõe a Jesus? Devolver 4 vezes mais o que havia roubado e decide então doar metade dos seus bens aos pobres. Olha que transformação. Então, nesse momento, o que aconteceu com Zaqueu? A salvação. Jesus, ao ver a mudança de atitude de Zaqueu, declara: hoje a salvação entrou nesta casa. Isso está em Lucas, no capítulo 19, no versículo 9. Reafirmando que a missão de Jesus de buscar e salvar o que estava perdido, que está em Lucas 19 e 10, no versículo 10. Então, nós percebemos aqui que este momento foi de suma importância para Zaqueu. Zaqueu recebe a salvação e decide, então, seguir o Mestre Jesus. Neste encontro, meus amigos, nós verificamos algumas atitudes que nós podemos fazer hoje. Iniciativa, superação, amor, a inclusão e o arrependimento verdadeiro. Iniciativa, superação e arrependimento foram atitudes que Zaqueu colocou em sua vida. Iniciativa de procurar um meio de poder ver Jesus, superar a sua estatura baixa, o preconceito instituído a ele. Teve o amor, a inclusão de Jesus e o arrependimento verdadeiro. Nós hoje podemos ter a iniciativa, a superação, sentir o amor de Jesus, sermos incluídos e arrependermos verdadeiramente para recomeçar de novo. A história de Zaqueu nos ensina que um encontro genuíno com Jesus transforma vidas, independente do passado, dos erros, dos equívocos, e que ela nos mostra que devemos superar os obstáculos, arrependermos, abandonar o nosso orgulho e recomeçar uma nova vida. Então, gente, o encontro de Jesus e Zaqueu ensina que um único olhar do amor do Cristo pode romper qualquer barreira e transformar os nossos corações. Jesus não julgou Zaqueu pelos seus erros. Ele o chamou pelo seu nome e o acolheu, iniciando uma mudança que fez o publicano abandonar a ganância pela generosidade. Então, meus amigos, nós, hoje, não temos a oportunidade que Zaqueu teve de estar junto a Jesus, como Nicodemos, como o cego Bartimeu,
como a mulher adúltera, a mulher hemorrágica, a mulher samaritana. Mas hoje o nosso encontro com Jesus é através dos seus ensinamentos contidos no Evangelho. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos aproveitar todos os ensinamentos do Mestre Jesus e colocá-los em nosso dia a dia para nos ajudar nesse esforço contínuo de nos melhorarmos, de olhar para os nossos equívocos e pedir: Jesus, socorro, Jesus, me ajude a superar os meus erros, me dá a oportunidade de começar de novo, né? Olhar para Jesus, conversar com Jesus, orar com Jesus e pedir que Ele nos acolha, que nos ajude a mudar, a fazer diferente. Tem uma música que ele fala assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. O milagre em mim é o nosso esforço, a nossa vontade de não errar mais, de ser mais sereno, mais amoroso, mais carinhoso, agregar as pessoas ao nosso redor, melhorar as nossas dificuldades, conversarmos conosco mesmo, perceber o que estamos fazendo de errado e pedir socorro a Ele. Venha, Jesus, encontre comigo. Vamos transformar a nossa vida em uma grande árvore, subir essa grande árvore todos os dias e fazer diferente, né? Nós somos todos filhos de Deus. Deus está conosco, Deus nos acalenta, nos dá a oportunidade de sermos diferentes. Então, vamos fazer como Zaqueu, né? Que superou todas as barreiras, não se deixou levar pela sua tristeza, esforçou-se para pelo menos ver Jesus e teve a oportunidade do grande encontro, que Jesus o chama pelo nome. Olha que bacana, ele que ninguém queria estar com ele. Desce, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém adentrar a nossa casa. Vamos permitir que Jesus adentre todos os dias em nossos lares e que Ele esteja conosco sempre, nos ajudando, nos auxiliando, dando a nós a oportunidade de um novo recomeço. Que possamos ter sempre Jesus ao nosso lado, sentir a energia terna do olhar de Jesus e sentir a energia, a bênção de Deus a iluminar os nossos dias. Fiquem todos na paz de Jesus. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.